Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá, estou muito feliz em estar com vocês, curtindo o Festival Inova Klabin em casa. Quantas ideias incríveis, quantas ideias inovadoras estão passando por aqui, hein? Aliás, ideias inovadoras estão sempre no radar do nosso próximo convidado. Ele vai bater um papo com a gente sobre o ecossistema empreendedor no Brasil, que está cada vez mais alinhado com as reais necessidades do mercado. Ele é o sócio fundador e VP da SP Venture, um fundo de Venture Capital especializado em agtechs. Seja muito bem-vindo ao Inova Klabin, Francisco Jardim. Tudo bem, Chico? Eu sei que você é conhecido como Chico. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Tudo bem, Rosana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Sou um grande admirador da história da companhia e venho acompanhando os trabalhos de inovação aqui da Klabin há muito tempo e é uma honra finalmente a gente conseguir estar conversando. Chico, a gente tem observado ao longo dos anos um verdadeiro fenômeno no campo, que é o da inovação no agronegócio. O que você traz para a gente em termos de transformação tecnológica e o quanto isso tem impactado a vida do produtor rural? Pois é, Rosana, é muito difícil separar a história do agro brasileiro, principalmente essa história aí dos últimos 40, 50 anos, quando a gente realmente desbravou o Cerrado, tivemos um milagre do Cerrado e transformamos o Cerrado brasileiro no maior breadbasket, né, no maior produtor de alimentos do planeta. Né? É muito difícil desassociar essa história do empreendedorismo, da ciência, da inovação. Né? Acho que desde o D0 já estava marcado. A maioria das pessoas não tem esse dado, mas em 1976, o Brasil era um importador líquido de alimentos. Né? E aí, uma combinação de ciência de fronteira em agricultura tropical, conduzida pela Embrapa e os outros principais centros de pesquisa, com uma vocação empreendedora no campo, do nosso empreendedor saindo do sul, do sudeste, começando uma vida nova, empreendendo no centro-oeste, é o que marcou essa corrida pela produtividade e pela adoção da ciência no campo, viabilizando uma boa parte daquele território que não produzia alimentos antes. E aí, de lá para cá, o que o agro vem fazendo, com algum lag, né, versus as inovações que chegam nos centros urbanos por falta de infraestrutura como conectividade, penetração mobile e alfabetismo digital, mas o que o agro vem fazendo é adotando, incorporando e adaptando a nossa realidade aqui às principais novas tecnologias do mundo. E esse é um ponto interessante. Se a gente olha para outros setores, como tecnologia da informação, telecom, a gente vê que já faz algum tempo o eixo de inovação deslocou. Ele saiu das grandes companhias e foi para as startups, que, como a gente vê nesse modelo que acontece tanto no Vale do Silício, tanto em Israel, é um modelo de inovação com grupos pequenos, intensivos em tecnologia, alto apetite para risco, sem vícios legados de uma companhia que paga as contas e que tem toda uma obrigação de fazer algumas outras coisas e não consegue focar só naquilo. E quinto, o orçamento popozudo, né, do Venture Capital. E aí, com essas 5 características, virou uma máquina de inovação que começou a revolucionar indústrias. E isso finalmente chegou no agro, esse modelo de negócio de inovação. E quando a gente vê as principais tecnologias novas que chegam no campo hoje, seja satélite, seja drone, seja blockchain, seja computação em nuvem, nenhuma delas está chegando realmente pelas grandes companhias. Grandes companhias perderam a capacidade de chegar na frente. Hoje, seja como empresa de drone, seja como empresa de IoT, seja como empresa de Big Data que processa imagem de satélite, entrega inteligência no campo, seja uma empresa de blockchain, o que for, são as pequenas. E isso, para mim, já é um marco de que temos um novo agro de agora em diante. Mas você observa que, por conta de toda essa inovação, o produtor rural tem conseguido lidar com o dilema de aumentar a oferta de alimentos, em razão do grande número de bocas para alimentar no mundo, né? Temos hoje quase 8 bilhões de pessoas, podendo chegar a 9, 10 bilhões em 2050, e ao mesmo tempo lidar com as mudanças climáticas, mitigar os impactos ambientais e conseguir produtividade, que hoje é menino dos olhos do produtor rural? E, Rosana, é mais grave do que você acabou de falar. Então, sim, tem um crescimento populacional, sim, vamos ter que produzir mais alimento dentro de um ambiente muito mais arriscado, considerando que o fator clima é uma das principais variáveis de risco, e a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter mais intensificação nessa mudança e nesses eventos adversos climáticos, né? Então vamos ter que fazer isso. Agora, tem um terceiro fator, né? Com o enriquecimento dos emergentes, o que acontece, e por emergentes entende-se China, Índia, Vietnã, Indonésia, o que for,
o que a gente tem é um consumo de proteína per capita muito mais acentuado. Quando as pessoas vão saindo da linha de pobreza, você começa a ter um consumo de proteína indo para a proteína animal muito mais intenso, e isso gera uma pressão muito maior na máquina de produção de alimentos do planeta, né? Então, a demanda por alimentos nos últimos próximos 30, 40 anos, para dar uma ideia do que é essa ordem de grandeza, na nossa visão, a gente vai ter que produzir mais comida em 40 anos do que a gente produziu nos últimos 8.000 anos, né? Óbvio, alimentando uma população maior e que come muito mais. Então, é um desafio malthusiano, né? Onde a gente corre o risco de, se a gente não conseguir, via inovação tecnológica, aumentar a capacidade de produção de alimentos mais rápido do que cresce a demanda, seja por crescimento populacional, seja por enriquecimento e mudança de hábitos. Na verdade, o que a gente vai ter são problemas de alimentar o planeta, consequentemente conflitos, entre outras coisas. Como diz o Dr. Roberto Rodrigues, o produtor brasileiro é o principal mantenedor da paz mundial. E, alicerçado com o produtor brasileiro, estão as inovações criadas aqui em solo brasileiro para a agricultura tropical, que aumentam essa produtividade, que eu acho que vai no cerne da sua dúvida. Eu acho que essas tecnologias novas, elas estão permitindo que o produtor consiga gerenciar a sua operação de forma muito mais eficiente. O que isso significa? Ele consegue ter uma análise preditiva sobre doenças, sobre erva daninha, sobre lagartas, e, consequentemente, fazer uma aplicação preventiva e precisa via visão computacional. Esse é um baita exemplo. O que isso significa? Ele vai usar menos agroquímico e vai conseguir controlar melhor a praga. Então, é uma redução de custo e um aumento de produtividade. Primeiro ponto. Segundo, é uma revolução em fertilidade. A gente está vendo ferramentas digitais de imageamento, de análise de solo, viabilizando uma democratização do que a gente chama de agricultura de precisão para a fertilidade, que é o conhecido como taxa variada na aplicação de fertilizantes. Mais uma grande salto de produtividade. Vamos usar menos fertilizante, homogeneizar a terra e produzir mais. Então, menos custo, mais produção, mais receita. Esses são dois exemplos, mas acho que tem muitas outras coisas que estão acontecendo que estão chegando para o produtor como forma dele produzir mais e gastar menos, né? E, obviamente, chegando no que a ONU criou de termo, que é o CRA, o Climate Resilient Agriculture, que é um produtor resiliente à mudança climática, que é um produtor, antes de mais nada, intensivo em tecnologia. Você citou aí uma coisa muito interessante, que é a possibilidade que hoje o produtor rural tem de saber exatamente o que se passa na sua propriedade. Recentemente eu entrevistei o CEO de uma empresa, uma startup, que criou um sensor portátil que consegue fazer uma leitura minuciosa do microclima e do solo de uma determinada região com 19 variáveis. Então, além da temperatura, ele sabe exatamente quantidade de chuva, salinidade, e aí ele pode saber o quanto usar de fertilizante, o quanto ele precisa irrigar, porque a questão da água hoje causa um impacto ambiental enorme na agricultura, né, que é o que mais utiliza a água, o setor que mais utiliza água. Então, quando você tem um dispositivo como esse, que consegue dar para o produtor todas as informações minuciosas, é claro que ele vai evitar o desperdício, ele vai conseguir otimizar a lavoura. Com certeza. E na hora que essa tecnologia começa a ficar disponível, começa a ficar mais barata e mais fácil de usar, e na hora que o produtor vai tendo mais acesso a financiamento de longo prazo para investir em capex, investir em imobilizado, a adoção vai aumentando muito, né? E segue com uma característica, uma tendência que a gente vem vendo no campo, que é a força de trabalho no campo não vem crescendo, vem estagnando, em alguns locais até caindo, mas a renda vai subindo, né? E isso é claramente um agro mais tecnificado, de mais valor agregado, né? E vai em linha dessas tecnologias, é exatamente esse tipo de coisa que a gente está olhando. E aí, com algumas competições lindas entre tecnologias. Então, esse exemplo que você citou, Rosana, a gente tem uma linha de empreendedores tecnológicos levando sensores para a fazenda, então sensor de solo, estação meteorológica, pluviômetro, coletando dado em tempo real, mandando esses dados para a sede da fazenda, a sede jogando esses dados para a nuvem, esses dados são processados e transformados no que a gente chama em inglês de actionable insights, né? Que são insights para tomada de decisão na hora. Então, a gente começa a ter uma fazenda tomando decisões em tempo real, com alto grau de processamento de dados. E, por outro lado, a gente tem os empreendedores tecnológicos que estão apostando nos imageamentos remotos, né? Imageamento por satélite, por drone, onde você não consegue ter a mesma precisão no dado, pelo menos não por enquanto, né? Mas estamos tendo avanços enormes na qualidade da resolução. Por outro lado, você tem muito mais escala. Então, você tem menos precisão, mas muito menos custo também, né? Então,
a gente vai vendo essas duas soluções tecnológicas competindo para ver qual vai vencer e qual vai entregar mais produtividade acessível para o nosso produtor. Chico, a gente tem notado nos últimos anos a grande dificuldade com relação ao legado. Grandes produtores rurais tendo dificuldade em atrair os próprios filhos para darem continuidade ao trabalho lá na fazenda, né, na lavoura. Você acha que com todo esse movimento de inovação que a gente tem observado, esses meninos, essas meninas, têm realmente interesse em voltar para casa e cuidar da fazenda? Me parece que é algo que, além de ser interessante, porque traz muita inovação, também tem a ver com propósito, que me parece que hoje é essencial para você definir carreira. Com certeza. Nos Estados Unidos já tem um velho ditado que ser fazendeiro é o trabalho mais importante do planeta, né? Então, já tem essa visão da importância do trabalho. O que eu acho que está acontecendo agora, que está caindo muito a ficha aqui no Brasil também, que o agro não é um negócio de baixo valor, não é um negócio com pouca tecnificação, não. É intensivo em tecnologia e é uma área onde a gente é, de fato, competitivo mundial. Não é que a gente briga de igual para igual, não, a gente é mais eficiente. Os europeus se escondem atrás de uma política agrícola comum muito robusta. Os Estados Unidos também, a gente tem um agro menos subsidiado, mais competitivo no mundo. E isso é por causa da inovação tecnológica e da eficiência local que a gente vem desenvolvendo. Então, o que eu acho que essa inovação tecnológica está criando, e tinha tudo para criar um distanciamento, mas ele está criando uma aproximação entre três gerações, o avô, o filho e o neto, né? Quando a gente está vendendo via as nossas empresas tecnologia para o produtor, no modelo de marketing digital, venda por telefone, a gente já percebe que um dos discursos que funciona muito com o avô e com o pai é a gente poder mostrar como aquela tecnologia vai aumentar a produtividade da fazenda, vai sobrar tempo, porque ele vai economizar tempo de afazeres, de ter que checar coisas, para ele poder gastar com a família, e terceiro, e tão importante quanto segundo, ele vai ter um vínculo de comunicação, de conexão com a nova geração, com o filho, quando o filho voltar para visitar a fazenda. Não só para conversar, mas inclusive para ter uma atratividade, para mostrar para o filho, convencer o filho a voltar, o neto, né, a voltar e trabalhar na fazenda como um trabalho de alta tecnologia, um trabalho muito desafiador e também com muitas recompensas. Então, a tecnologia e a inovação está unindo os três elos. E tinha muita gente que não estudou as inovações e as rupturas tecnológicas que aconteceram em outros mercados, que achava que o agro só ia começar a adotar tecnologia digital em larga escala quando a nova geração assumisse, né? E isso é uma das maiores falácias que acontecem. Hoje a gente está vendo o avô no WhatsApp, o avô checando os sensores dele no celular, o avô negociando compra de insumos pelo WhatsApp, já numa negociação praticamente integralmente digital. Então, a gente está vendo as três gerações sendo convertidas para o ambiente tecnológico e a gente está vendo isso construir um elo entre eles. E tem um outro aspecto que eu tenho visto interessante. Eu tenho participado de alguns grupos de investimento anjo no agro, startups do agro, principalmente no interior, e eu vi em várias plenárias discutindo investimento em startup, avô, filho e neto, discutindo uma tese de investimento numa empresa como essa que você citou, ou de imagem de satélite, ou de imagem de drone, e aí discutindo o negócio, a solução, o time, o tamanho de mercado, ou seja, é um passo adiante. Não é só falando de inovar, de adotar tecnologia para a fazenda, é de botar as reservas e a poupança da fazenda também em tecnologia agrícola. Então, é um movimento muito intenso, muito forte e que está mexendo com o nosso agro. Não é à toa que se chama ecossistema empreendedor, né? Porque aqui são relações que se complementam, né, Chico? Agora, Chico, eu queria te perguntar de que forma esse movimento de inovação, né, de transformação tecnológica do campo, dialoga com as políticas públicas. A gente acaba de ter a aprovação da política por pagamento por serviços ambientais, que de alguma forma dá ao produtor rural a capacidade dele ser remunerado por preservar a floresta, por manter a floresta em pé. A inovação nesse caso, de que maneira ela se relaciona também com essa lei? Então, Rosana, é isso que torna tão importante você entender as peculiaridades do ecossistema na hora de estar investindo numa tese como essa. E não só estar olhando o que está acontecendo lá fora e achar que as coisas acontecem num ambiente tão específico, tão diferente quanto o Brasil, daquela mesma forma. Então, vai errar sempre o cara que faz isso. Tem que entender as peculiaridades, tá? Então,
Vamos ver algumas coisas que estão acontecendo no agro, que não estavam acontecendo no agro 3, 4, 5 anos atrás, e que hoje são uma das principais potências, né? E, em termos de tese, tendência e oportunidades para investir em inovação no campo. Tá? Então, o primeiro ponto que é super importante, tem uma geração de agtechs que veio de fora, nasceu lá fora, e que aqui também, acho que a primeira geração tinha esse mesmo propósito, que era, eu vou montar uma empresa para cobrar 1, 2, 3 reais por hectare do produtor em troca dessa tecnologia. Tá? O problema é o seguinte, o produtor não tem dinheiro sobrando para poder, via uma aquisição de novas tecnologias, ele conseguir pagar para construir uma empresa grande no agro. Então, um empreendedor do agtech no Brasil, ele precisa olhar o resto da cadeia. E aí tem dois grandes movimentos, tem vários, né? Mas tem dois que você tocou, que são movimentos que vão ser os grandes motores de explosão de valor dessas agtechs. O primeiro é no setor financeiro. Tá? Então, de uns anos para cá, começou uma mudança regulatória fortíssima, né? No agro, a gente viu isso, a MP do Agro de abril do ano passado, a gente viu a nova regra do FIAGRO, que saiu no final do ano. Então, a gente tem visto muitas mudanças regulatórias para facilitar o crédito, aumentar a competição pelo crédito no agro. Né? E a gente vê que os ambientes regulatórios vêm fazendo isso aqui no Brasil há alguns anos. A grande pancada até agora foi no mercado de pagamentos, que você tinha um oligopólio bem ruim, né, que era o da Cielo e da Rede, com pouca inovação, pouca concorrência e alta taxa para os comerciantes, e que agora, via inovação regulatória, via inovação tecnológica, que explodiu a competição, a gente tem uma Stone, uma PagSeguro e várias outras despencando taxa para os dois lados, melhorando a qualidade de serviço, que era uma empresa que parecia perene 5 anos atrás, a Cielo, virou hoje provavelmente uma daquelas empresas que está todo mundo esperando para ver quando vai morrer, né? Ou quando vai ser adquirida, quando vai ser colocada para fora. E isso está chegando no agro com muita força. E como é que isso está chegando no agro? Inovação regulatória, juros baixos, transformação digital, mudando todos os custos de operações financeiras disponíveis no campo, né? E uma saída que não está tão gradual, é uma saída relativamente forte, do Banco do Brasil, do BNDES e do BNB como principal sponsor financiador do crédito direcionado. Né? Com isso, os grandes bancos estão tentando ocupar espaço, mas a gente está vendo uma explosão de fintechs para o agro. Né? E eu não tenho dúvida que nos próximos 5 anos a gente vai ter alguns bancos digitais nascendo focados no produtor, trazendo juros mais baixos, soluções de seguro agrícola, soluções de pagamento e barter, entre outras coisas especializadas e focadas no produtor. Então, uma grande tendência que a gente está acompanhando é essa explosão de um mercado financeiro, de serviços financeiros, intensivo em tecnologia, focado no produtor, que vai trazer muita eficiência. Um segundo, que é o que você tocou também, é o mercado voluntário de carbono. Né? É um mercado que 1 ano e meio atrás, eu acho que ninguém estava achando que ia chegar com tanta força aqui no começo de 2021. Quando explodiu a crise econômica do Covid, a minha expectativa é que fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2008. Né? A gente chegou muita força em 2008 falando de mercado de carbono, investindo nesse mercado, e de repente veio uma crise econômica e o mundo decidiu puxar tomada na agenda ambiental. Mas ela voltou e não sofreu um abalo ano passado. Pelo contrário, ganhou força com a nossa pandemia. Então hoje, essas duas tendências, as fintechs do agro e as empresas que vão monetizar via crédito de carbono e outras oportunidades, eu acho que você vai ter um mercado de centenas e centenas de bilhões de dólares que não tem uma organização mais bem posicionada para capturar isso do que as agtechs. Chico, você começou nosso bate-papo falando do fenômeno da década de 70, né, dos produtores que desbravaram o Brasil, e hoje eles têm uma nova face, né? Eles são aí verdadeiros ambientalistas, cumprindo como ninguém a agenda ESG, que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança, sem perder, claro, o foco no lucro. Chico, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo aqui e queria que você deixasse para os nossos internautas, né, para os nossos convidados, para todo mundo que está acompanhando a gente, a sua mensagem final. Minha mensagem final, nunca foi um momento tão oportuno, tão promissor para se empreender no Brasil. Esse tipo de crise sempre cria um solo fértil para esse tipo de empreendedorismo. Né? Você tem muito mais mão de obra disponível, as empresas estabelecidas e grandes ficam tontas, né? Elas sofrem muito com as grandes crises, elas estão tentando se reinventar e não conseguem, os clientes estão buscando soluções que otimizem custos e acesso a capital. Né? Nunca teve tanto capital disponível para se empreender no Brasil. Então,
A minha mensagem final, o que vai mudar o nosso país, o que mudou o nosso agro é o empreendedorismo tecnológico. É ver o que a gente está vendo de novas revoluções tecnológicas, aprender sobre isso e montar uma companhia que vai trazer essa nova tecnologia mascarada de produtividade para o mercado. É isso que vai mudar o país. Então a gente falou de propósito hoje, é fundamental. Quando a gente fala de propósito no agro, é produzir mais alimento e garantir segurança alimentar com menos insumo, menos água, menos fertilizante químico, menos defensivo químico e, obviamente, aumentando a produtividade nas áreas atuais e reduzindo a pressão pela expansão da fronteira agrícola e desmatamento. Então, tem um vínculo muito forte com o impacto, mas também é uma oportunidade econômica sensacional. Então, a minha mensagem final é: empreendam, sejam empreender com a sua própria empresa, ou seja, empreender dentro de uma grande companhia. O empreendedor corporativo dentro de uma grande companhia é tão importante quanto o empreendedor que monta uma nova companhia. Então, a minha mensagem é essa: sejam todos empreendedores e a SP Ventures está sempre aqui para ajudar e apoiar os principais negócios do agro. Chico Jardim, muito obrigada pela nossa conversa. Boa sorte, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rosana. Muito bem. Você que acompanhou esse bate-papo com o Francisco, né, conhecido como Chico Jardim, continua ligado aqui no Festival Inova Klabin, tem muito mais ainda hoje.